Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um documento que fala sobre ensino fundamental de 9 anos, orientações gerais do MEC, que foi feito em 2004 esse documento, porque foi da mudança, né, que o Brasil teve, o Brasil que tinha o ensino de primeiro a oitavo ano, passou a ter de primeiro a nono ano. Então nós vamos fazer uma leitura que eu chamo leitura turbinada, e depois eu vou passar para vocês um simulado e gravar um vídeo falando das possíveis questões. E hoje a ideia também é mostrar para você como que a gente pode estudar, né? Como que a gente um modelo de estudo de um documento assim, que é 26 páginas, não é tão grande, então dá para ler tranquilo, né? Ensino fundamental de 9 anos, orientações gerais. Traz aqui uma bela frase do Boaventura de Souza logo no começo, tá? Traz uma outra frase aqui importante do João Guimarães Rosa, que está no Grande Sertão Veredas, né? Que diz assim: Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas... Deixa eu só ampliar a tela aqui para nós, né? Para ficar melhor. Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida me ensinou. Por que eu fiz questão de ler essa frase? Porque é uma frase que sintetiza muito da ideia dos pensadores brasileiros, pensadores aí do mundo também, e da nossa legislação, ou seja, as pessoas não são sempre iguais, né? É a diversidade que a nossa lei tanto fala, pluralidade, os tempos, né, de aprendizado, elas ainda não foram terminadas e as pessoas estão sempre mudando. Ou seja, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre desaprendendo para aprender coisas novas, e isso é importante. Isso tem o que eu chamo o DNA da nossa legislação e do pensamento pedagógico também. Por isso é importante essa frase, tá? Essa parte do documento é apenas de apresentação, né? Então não precisa você ler, porque não, é só uma apresentação aqui do Ministério, não tem aí. E aqui são os temas tratados: educação, qualidade social, grande desafio do Brasil, né? Já colocado lá em 2004, ampliação do ensino fundamental para 9 anos, política pública que já foi consolidada e organização do trabalho pedagógico, outro grande desafio. Então vamos lá, né? Como eu disse, o documento começa aqui com educação, qualidade social e traz aqui alguns indicadores nacionais. Vocês precisam se preocupar com esse momento aqui? Não, porque esses são dados de 2004 que vão mostrar, por exemplo, a dificuldade que o Brasil tem e continua tendo até hoje, de que todo mundo que entre no primeiro ano, né, consiga concluir sua etapa do ensino fundamental em 9 anos, sem abandonar a escola. É a tal da questão do abandono, da repetência. Então está mostrando dados aqui que mostram que apenas 51% conclui o ensino fundamental, 49% ficam pelo caminho, tá? Então essa realidade, ela ainda é uma realidade do Brasil, né? Claro, o documento vai apontar aqui o avanço da democratização, ou seja, hoje nós temos escolas espalhadas aí por todo o país, temos sim a obrigatoriedade do ensino, né? Que antes era de 7 a 14 anos, hoje é de 4 a 17 anos, né? Começa lá na pré-escola, lembra? Tá? Então, o Brasil avançou, né, na democratização. O ensino fundamental é obrigatório aí dos 6 aos 14 anos, antecipou um aninho, né? Aqui estava 7 a 14. A educação básica é dos 4 aos 17. Então, nós tivemos aí um crescimento de vagas, e isso democratizou a educação. E aí o índice em 2004 era 97% das crianças estavam na escola. É um atendimento bacana. Agora, o que se colocou como desafio é a questão da qualidade. E muita gente fala assim, mas antigamente o ensino era melhor. Gente, cuidado com essa frase. Por quê?
quando a gente fala antigamente, primeiro é muito indeterminado. De que tempo você está falando, de que época. Se nós pensarmos na década de 50, 60, nós estamos falando aí de 1950, 1960, nós estamos falando aí de pouquíssima gente da população participando da educação pública. O número era muito pequeno. Então, muitas famílias sequer tinham acesso à educação. Então, a gente não pode achar que isso era melhor, né? Mas senão você vai estar defendendo uma política de privilegiar um pequeno grupo em detrimento da maioria, tá? E aí, gente, coloca algumas perguntas importantes aqui nesse documento. Qual a qualidade do aprendizado? Tá aqui, ó. Qual a qualidade do aprendizado? O que estão aprendendo? O que tem garantido a permanência das crianças nas escolas e como se dão a relação entre os atores. Aqui estamos falando de atores sociais, né? Professores, comunidade escolar, pais, direção, políticas públicas, né? Enfim, gestores das políticas públicas. E aí Rubem Alves, ele traz aqui uma reflexão que é importante para o documento, que é a estrutura que nós temos aí, tanto espacial, dos currículos, programas e tempo escolar. Então, isso aqui você tem que guardar, porque isso aqui o documento vai falar bastante, e cai bastante nos concursos. Qual é o debate aqui? O debate é: o espaço da escola é adequado? O currículo é adequado? Os programas estabelecidos são adequados? O tempo escolar dessa maneira que ela é feita é adequado? Então é isso que o documento vai discutir, o que ele está falando aqui, ó. Raramente se indaga, né, sobre seu sentido para a educação das crianças e adolescentes. E aí começamos aqui, ó, sobre a estrutura espacial da escola. A organização espacial das escolas, como qualquer espaço social, tem levado a determinadas formas de agrupamento em seu interior, seja de alunos, de professores, que mais dificultam do que favorecem uma ação comunicativa construtiva. Então, o debate aqui a estrutura atual da nossa educação consegue dar conta para que a gente tenha uma educação de qualidade social, né? E aí se colocam as perguntas assim, ó: qual a finalidade dessa organização? Será que esse espaço escolar, de forma como usualmente tem sido organizada, promove um agrupamento favorável à dinamização das ações pedagógicas, ao convívio com a comunidade, à reflexão dos professores? Existiam outros modos de estruturar o espaço da escola que possibilitasse a interação das crianças e adolescentes em conformidade com as suas fases de socialização? Veja, quando a gente está refletindo sobre o espaço da escola, algumas perguntas são importantes e é isso que o documento quer fazer a gente refletir. Primeiro, essa forma de organizar a escola, ela está produzindo efeitos na qualidade social? Existe até uma história bacana que é assim, o monge, né, que vivia lá naquela época medieval, ele encontra uma máquina do tempo. E aí ele entra nessa máquina do tempo e vem parar aqui numa cidade, numa metrópole. E aí ele vê aquelas buzinas, as luzes, ele fica assustado, corre para um lado, aquele monte de gente, ele vai esbarrando nas pessoas, aquela loucura, né? Fumaça, apito, sinal, ele fica desesperado, muitos sons, muita gente, muito barulho, e de repente ele entra numa porta e ele se depara com uma sala de aula, né? Vazia, tal, e aí ele fica tranquilo, porque ele reconheceu aquele espaço, né? Então, veja que aquele formato de sala de aula, uma carteira colocada atrás da outra ou ao lado, né? Ele é muito antigo. Essa organização, ela é muito, né? Ela vem de, né? Eu falei medieval, não sei se é da medieval, mas ela vem há muito tempo. E por que a gente não muda? Por que a gente não muda essa organização, esse espaço? Então são essas questões que estão colocadas. E aí currículo também, que as bancas adoram falar sobre currículo. Os currículos, via de regra, os currículos têm sido tratados como um programa, considerado de modo geral como uma organização de conteúdos numa determinada sequência
e utilizando um determinado critério. Seria essa a única possibilidade de conceber um currículo? Será que a abordagem dos saberes e conhecimentos que os alunos trazem, parte do conhecimento que os alunos trazem do seu grupo social, que uso as pessoas fazem de seus saberes em suas vidas? Em decorrência, põe-se questões quais seriam os critérios e as sequências dos conteúdos listados. Veja, é um questionamento também à questão do currículo. O currículo, do jeito que está estabelecido, ele consegue o seu objetivo principal? Estamos corretos de ter os currículos da forma que nós temos? Então, são indagações colocadas por esse documento. Sobre o tempo escolar, os currículos e os programas têm sido estabelecidos e trabalhados em unidades de tempo e com horários definidos, que são interrompidos pelo toque de uma campainha. Aqui, gente, pode aparecer uma perguntinha sobre isso, hein? Então, você quando trabalha o currículo, o programa da sua escola, existe lá uma divisão, né? Na sua, na minha, em várias escolas é assim. Tem lá o tempo da matemática, o tempo da língua portuguesa, toca o sinal, muda. Será que essa é uma organização ideal? Né? Aí o Rubem Alves faz aqui uma reflexão. Ó. A criança tem de parar de pensar o que estava pensando e passar a pensar o que o programa diz, que deve ser pensado naquele tempo. Ou seja, você está numa aula de matemática lá, está fazendo um desafio, está super empolgado, bateu o sinal, pronto, você sai da regra de 3 e vai para o adjunto adnominal. Né? Então você tem que mudar tudo que você estava pensando sem uma transição, sem uma ponte. Será que esse é o currículo ideal? Esse é um questionamento. Né? O tempo escolar ideal. Né? E aí ele fala, ó, daí emergem as questões sobre repensar a organização do tempo escolar. Né? E aí coloca aqui, ó, Rubem Alves de novo. O pensamento obedece às ordens da campainha porque é necessário que todas as crianças pensem as mesmas coisas na mesma hora e no mesmo ritmo. As crianças são todas iguais? O objetivo da escola é fazer com que todas sejam iguais? Então, são questionamentos fundamentais aí que estão nesse documento, certo? Para a gente começar a pensar. E aí a crítica, né, que tem nos nossos autores aí, em relação ao currículo que fragmenta a realidade, seus espaços concretos e seus tempos vividos. Tá? Então, é uma reflexão sobre essa mudança de paradigma que nós temos. E é difícil, não é fácil não, porque na prática tudo isso acontece. Os sinais, né, as divisões da matéria, mas esses documentos eles querem provocar reflexões desde 2004. E claro que algumas escolas já estão fazendo isso, já estão pensando seus modelos aí, algumas secretarias também, mas a gente sabe que não é uma mudança tão fácil como foi colocado, existe a burocracia, existe uma série de coisas, tá? Então, é só para a gente começar a pensar. Aí ele fala aqui, né, que é imprescindível debater sobre um outro conceito de currículo com novos parâmetros de qualidade. Uma escola que seja um espaço, um tempo de aprendizado, de socialização, de vivências culturais, de investimentos na autonomia, de desafios de prazer e alegria, enfim, de desafios do ser humano em todas as suas... deixei cair aqui. Em todas as suas dimensões. A escola deve ser construída a partir do conhecimento da realidade brasileira, tá? Então, vamos agora entrar aqui no documento que fala da escola com qualidade social e os movimentos de renovação pedagógica. Então, o que nós vamos agora tratar, gente? Quando a gente faz essa leitura, o que eu quero mostrar para vocês são pontos importantes do documento, para que na hora que você lê, você comece a pensar se aí, por aí vem uma questão. Então, o que nós vimos até agora? Que o documento quer debater os espaços, né? O currículo, o espaço, o tempo, os programas, e o documento vai falar dessa ampliação, né, dos 9 anos, o que isso pode acrescentar como um elemento novo e positivo
para essas mudanças. Então, o documento vai falar sobre escola como qualidade social, os movimentos de renovação pedagógica, né? E aí, nós temos aqui, sim, um amplo e recente movimento de renovação pedagógica, pensando a necessidade de alçar o ensino a um patamar democrático real, uma vez que o direito à educação não se restringe ao acesso à escola. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas. Quando você responde uma questão de concurso, você tem que pensar nessa ideia de que nossa educação busca amplitude, tá? Democracia, né? São elementos essenciais. Se você vê alguma questão que restringe, que foge à democracia, que foge a esse pensamento mais amplo, você já pode ter certeza que essa alternativa deve estar errada, né? Porque nossos documentos são inclusivos, eles respeitam os direitos humanos, eles querem garantir aí todos os direitos aos cidadãos brasileiros. E aí ele fala aqui, ó, este sem a garantia de permanência e apropriação e produção do conhecimento pelo aluno não significa necessariamente o usufruto do direito à educação e à inclusão, certo? Então nós precisamos garantir isso a essas pessoas. E aí os movimentos, né, que foram desencadeados pelos trabalhadores da educação, universidades, sociedade civil organizada, sindicatos, enfim, todo mundo aí buscando essa escola comprometida com a real inclusão. Por que eles falam real inclusão, gente? Porque se você tem um ensino onde entra 100 e só 49 chegam no final, né, ou 51%, como a gente viu o dado em 2004, nós perdemos aí no meio do caminho mais quase a metade dos alunos, né? E aí, aqui ele fala, a construção dessa escola demanda certamente mais do que você garantir o acesso. E o que diz a lei? Garantir o acesso e permanência, né? Acesso e permanência. Então vamos lá, o governo atual reafirma essa escola inclusiva, e aí vai falar aqui do MEC, né? Na época, o MEC de 2004, tá, gente? Políticas indutoras de transformação na reorganização dos tempos escolares, forma de aprender, currículo, desenvolvimento humano e aprendizado. Então, está reforçando aí que o governo, naquela época, tinha esse objetivo. E aí vai falar aqui de alguns aspectos importantes da construção de escola com qualidade social, e esse pode ser um tema de pergunta, né? E aí, ó, todo baseado o quê? Na LDB, certo? Nenhum do que está sendo falado aqui vai contra as leis e os documentos, até porque esse documento também é do Ministério da Educação. E aí fala assim, ó, a escola como polo irradiador de cultura e conhecimento. E aí pode aparecer uma questão, e eu acho importante você anotar aí, aspectos significativos de uma escola com qualidade social, porque eles podem perguntar isso. E qual é um dos aspectos importantes? A escola como polo irradiador de cultura e conhecimento, né? Então ele coloca aqui, a sociedade urbana industrial levou ao obscurecimento da vida da comunidade, entendida como aquele espaço de relações solidárias entre seus moradores. Assim, hoje a escola também está inserida e constituída em um bairro, uma cidade, com suas histórias, geografias, movimentos sociais, políticos e culturais. A renovação pedagógica vivenciada em muitas escolas brasileiras nos últimos anos tem transformado também o entorno da escola, ou seja, gestando a reconstrução daquela antiga comunidade. E aí ele vai citar aqui, ó, a Lei de Diretrizes e Bases no seu primeiro artigo. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Gente, o que acontece? A educação, ela começa desde que a gente nasce, né? Na nossa família, no convívio, no trabalho, na nossa relação social, nas nossas brincadeiras com os amigos, nas nossas interações, na escola. Então a educação está em todo lugar. E é isso que, né, ele quer falar
nesse trechinho aqui. Mas também uma reflexão, né, porque a gente tem ali a escola como um importante polo irradiador de cultura e conhecimento, dado a nossa situação atual desse crescimento urbano que nós tivemos, de toda essa coisa que às vezes até nos distancia fisicamente, né? Eu vou dar exemplo aqui, os condomínios, a violência que faz com que, por exemplo, as brincadeiras de rua tenham diminuído significativamente, com que as crianças hoje tenham mais restrições de brincar do que tinham antigamente, enfim. Então, a escola se tornou um polo, né, importante aí nessa cadeia de processo de aprendizado e ensino. Então, eles colocam aqui, os legisladores certamente não tiveram a intenção de minimizar a função da instituição escolar. Antes, lembrar a todos os agentes sociais, pais, professores, diretores, especialistas, que o processo educacional não está restrito àquela instituição. E é por isso, gente, que muitas pessoas que depositam na escola todas as soluções do mundo se equivocam, né? Por quê? Não, a educação não é um fato exclusivo da escola. A escola é importante, essencial, ela tem um papel protagonista na questão da educação, mas não é só ela, né? Não é só ela. Eu queria aqui destacar uma coisa importante. Às vezes você pega um aluno que é muito indisciplinado e as pessoas falam, nossa, esse aluno aí, mas a gente tem que conhecer o contexto. Qual foi o processo educativo dele em casa? O que ele passou em casa? Será que ele em casa ele é, como é que é? A gente, eu moro numa comunidade lá e a gente percebe algumas coisas, né? Por exemplo, pai chamando o filho de menino, diabo, não sei o que, e xinga a criança, e esse moleque é um diabo, não sei o que, e xinga a criança, e xinga, e algumas até né, sofrem processos de violência. Então, assim, como é que a criança vai se mostrar uma criança amável, educada, tranquila, se em casa ela só ouve grito, xingamento? Ninguém pode dar aquilo que não aprende. E amor, gente, também é uma questão de aprendizado, né? Amor, a gente também aprende carinho, gestos educados, né? Isso eu não estou falando que nunca a gente perde o equilíbrio e fica nervoso. Claro, faz parte do ser humano. Agora, se você tem um processo familiar que todo dia é gritaria, todo dia é xingamento, todo dia é problema, a criança vai chegar na escola, ela vai encontrar, né? Se ela não for trabalhada, ela não tiver uma acolhida, como é que ela vai ser? Ela nunca vai aprender isso, porque ela nunca viu isso. Ela nunca viu uma pessoa falar baixo. Para ela falar alto é normal, para ela falar alto, falar palavrão é normal, para ela dar um tapa no outro é normal, porque esse é o aprendizado que ela está tendo antes da escola, tá? E aí, é por isso que fala da importância, né? Pelo contrário, justamente pela sua constituição de confluência de diversos saberes, que a escola reafirmada tem sua vocação de ser polo gerador e irradiador de conhecimento e cultura. Então, a escola, ela vai sim, por exemplo, uma família que não tem acesso a livros, a informações, você vai ali na escola proporcionar a ela tudo isso, proporcionar a ela muitas vezes eventos que ela, no mundo dela, no dia a dia, ela não tem, certo? E aí você vai contribuir, você vai despertar nela o interesse por mais conhecimento, o interesse por novos aspectos. Eu quero pegar exemplos aqui, ó. Uma criança que não tem acesso a outro tipo de música. Muita gente fala do funk, né? Mas aquela criança tem acesso a outro tipo de música. Alguém mostrou para ela. Não estou falando que não estou fazendo juízo de valor do funk ser ruim, bom, né? Algumas letras eu acho que são fora inadequadas para a idade, do ponto de vista de falar de questões pejorativas do sexo da mulher, enfim. Então eu acho que não é adequado,
mas aquela criança só vivencia isso, né? Ela não teve acesso a outros tipos de música, a outros tipos de conhecimento, e a escola pode proporcionar isso a elas, tá? Para tanto, é preciso ressaltar que a formação de uma cidadania solidária, responsável e comprometida com a construção de um projeto nacional de qualidade social, assegurando o acesso, a participação e a permanência de todos na escola, é uma responsabilidade das instâncias de governo, do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e também da sociedade civil, responsabilidade de todos, né? Então, manter o acesso à escola. E quando eu falo dessa questão de acesso à cultura, informação, eu não estou falando só de classes pobres, não, estou falando de todas as classes, tá? Porque também o que acontece na elite, né, nas classes sociais mais altas, você também acaba restringindo o mundo da criança por um mundo, né, daquele mundinho dele ali, às vezes do condomínio, o que não é enriquecedor, né? Não é assim, importante que a gente tenha acesso a todas tipo de informação, todas as classes, né? E muitas vezes escolas privadas de elite, elas privam o aluno de certos conhecimentos da realidade social, né? Por isso que às vezes algumas pessoas que assumem alguns postos e são da elite, elas têm dificuldades de um olhar mais solidário, mais democrático, né? Então, quando eu faço isso, eu faço para todas as classes. É importante que todo mundo reconheça todas as camadas da população, suas dificuldades, né, suas situações, para você poder agir aí em busca de uma educação de qualidade. O desenvolvimento do aluno é a principal referência da organização do tempo e da escola. E aqui, novamente, com o LDB, LDB estabelece no artigo 2 que aquele processo visa ao pleno desenvolvimento do educando. Este, desde o início da sua vida, apresenta ritmos e maneiras diferentes para realizar toda e qualquer aprendizagem. Andar, brincar, comer com autonomia, ler e escrever, como apontam as contribuições das ciências humanas. E aqui, gente, isso é a essência da nossa educação. Os tempos, né? Ritmos e maneiras diferentes. Ninguém, né? Por isso que nem todo mundo aprende no mesmo tempo e da mesma maneira, certo? Então, ritmos são diferentes. E aí ele vai trazer aqui uma série de características importantes para a gente entender isso. O ser humano é um ser de múltiplas dimensões, como eu falei. Aqui exemplo que eu dei da casa, né? Onde eu vivo, como eu vivo. Se eu vivo num condomínio, com todo conforto, luxo, eu não sei muito bem a realidade, né? Aí pega uma criança que já anda de ônibus, já, né? Ela conhece o mundo ali, ela conhece a parte do mundo que a outra não conhece. Por isso que é importante as trocas, é por isso que é importante a gente cada vez ampliar. Por quê? Senão um fica muito restrito no mundo ali, né, do condomínio. O outro fica ali, mas, né, tem acesso a algumas informações e outras não, que o rapaz do condomínio tem, porque o pai dele tem livros em casa, tem teatro, vai no teatro, né? Então, a gente precisa buscar aí na sociedade a educação que equilibre isso, né? Que dê oportunidade a todos e oportunidades tanto para de todos conhecerem bem e entenderem a realidade. Todos aprendem em tempos e ritmos diferentes, verdade. O desenvolvimento humano é um processo contínuo, sempre, né? Sempre estamos aprendendo, mesmo depois que você passar aí no concurso, você vai continuar aprendendo. O conhecimento deve ser construído e reconstruído processualmente e continuamente. Então, é aquela história, gente, não existe conhecimento que você não possa ali reavaliar, repensar, analisar. A ciência, né? Ela vai fazendo progressos aí que nos fazem às vezes refletir sobre
ideias concebidas, enfim, tá? O conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade. Meus exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Eu não posso conhecer uma parte, né, da sociedade. Eu preciso entender a sociedade inteira. Eu preciso entender que tem o rapaz que mora no condomínio, preciso entender que tem o rapaz que mora na periferia, preciso entender essa realidade, tá? Porque é essa totalidade que é importante para a gente ter uma compreensão de mundo. É importante uma gestão participativa, compartilhada, que tenha como referência a elaboração do projeto político-pedagógico, PPP, contemplando a ampliação do ensino fundamental. Novamente, aqui a questão da democracia na educação, da gestão participativa. A diversidade metodológica e a avaliação diagnóstica, processual e formativa deve estar comprometida com uma aprendizagem inclusiva em que o aluno da escola aprenda, dentro da escola, aprenda de fato. Gente, ó, fatos importantes aqui. Diversidade metodológica, né? Você não está preso ali a um método só. A avaliação diagnóstica que os concursos adoram, processual e formativa. É fugir daquela avaliação tradicional que apenas classifica o aluno se ele passou ou não passou. E essa visão de avaliação, eu tenho um vídeo aí da Hoffman que eu comento muito isso, tá? E isso cai demais, gente. A avaliação ela tem que ser um aliado no processo de educação. Por isso que ela tem que ser diagnóstica, processual e formativa e deve estar comprometida com a aprendizagem inclusiva, em que o aluno dentro da escola aprenda de fato. Ou seja, então você está falando aí para não avaliar, para não dar nota? Não, o contrário. Estou falando para avaliar, não para dar uma nota, mas avaliar para saber se realmente o aluno aprendeu ou não, tá bom? Então, aí, gente, eu vou deixar essa partezinha aqui, né, para uma segunda etapa do vídeo, porque eu quero gravar esse vídeo em duas etapas, tá? Duas etapas, para que a gente possa fazer o quê? Vamos gravar essas duas etapas, essas duas leituras, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as questões para a gente debater quais questões podem aparecer aí no concurso em relação a esse tema, tá bom? Então, pausa aí, para você tomar um café, né? Descansar um pouco e depois nós voltamos com a segunda parte desse vídeo, tá bom? Um abraço.